Seja bem-vindo, tá bom, meu irmão? E, professor, a gente colocou na capa, né, da nossa resenha Caio Alexandre fora. Caio Alexandre é um jogador ali de mais contenção nessa equipe do Rogério Ceni, fora da partida do próximo confronto do Bahia. Pesa bastante essa saída do Caio Alexandre dessa equipe do Rogério, professor? Pesa muito, Léo, pesa muito. Não pesa bastante, não. Pesa muito, é um cara do equilíbrio, né? Eu falo sempre, o jogador que joga naquela função, ele é um corretor, né? Ele é o que dá o equilíbrio, né? A subida de um lateral, a subida de um zagueiro para cobrir lateral. Então, ele é um corretor do sistema defensivo. E ele é muito bom jogador, inclusive, não só no momento do sem bola, com bola. No início da construção, ele é um cara extremamente importante. Acredito que vai fazer muita falta para o time do Rogério. E até dentro dessa saída, professor, eu ouço muita gente, né? O Rogério ele joga com esse quarteto, né? E o próprio Caio Alexandre acaba fazendo parte desse meio de campo, ao lado do Jean, ao lado do Cauli, do próprio Everton Ribeiro. Eu vejo alguns torcedores do Bahia falando até em mudança, né, de sistema, saindo desse 4-4-2 e partindo para um 4-3-3, né? Aí teria que colocar, né? Sai o Caio, e aí, de certa maneira, será que o Jean Lucas, dentro desses três que sobraram, disponíveis para o confronto de amanhã diante do Atlético Goianiense lá no Antônio Ascioli, em Goiás, o Jean poderia fazer um primeiro volante, né? E colocar mais um atacante, ao invés de ter 4 homens no meio, ter 3, Jean, né? Cauli e Everton Ribeiro, um Everton Ribeiro de segundo volante, ou o Cauli, um Everton um pouco mais à frente. Vê a possibilidade, ou tem que colocar de fato um jogador com essas características de mais marcação, professor? Léo, para ele mudar, né? O que eu digo é o seguinte, Léo, é sempre importante, né? O que a gente fala de treinamento, né? Ele não tem tempo para treinar. A gente vê a dificuldade do Rogério de mudança de modelo, né? Ele mantém sempre o modelo. A gente vem falando aqui da profundidade, e para ele fazer isso, ele vai ter que usar exatamente o que ele não usou até agora. Para jogar no 4-3-3, ele vai precisar da profundidade. O Jean fazer uma primeira linha, não vejo problema nenhum. O Everton Ribeiro sair um pouquinho de uma ponta de um losango, baixar um pouquinho, ele jogou assim no Flamengo, quando inclusive o Flamengo foi campeão com o Dorival, entendeu? Não é uma coisa muito nova. O problema que eu vejo é o para frente. Como o Rogério vai estruturar isso, já que ele não está utilizando esse homem de referência? E nesse modelo que ele vinha utilizando, né, no 4-4-2, com o Cauli sendo esse cara um pouquinho mais à frente, já tinha um pouco de dificuldade, né? Se ele trouxer isso e não botar esse homem, ele vai ficar muito sem profundidade. E num 4-3-3 sem profundidade, você fica sem jogo. Você fica um time muito retraído e você vai ter só a velocidade dos lados e não vai ter a referência na frente. Como você baixou o Everton Ribeiro e o Cauli, esses homens vão ficar mais distantes do gol. E aí eu vejo dificuldade nas conclusões, num Bahia mais agressivo no seu adversário. Dependendo do que ele tenha no grupo, para ele não sair muito do modelo que ele está jogando, que é o que ele acredita, porque vem sendo de forma repetitiva e ele não muda, talvez simplesmente ver dentro do plantel um atleta, botar no lugar do Caio Alexandre e deixar o time como está. Eu, Marcelo, mudaria. Eu acho que o Bahia precisa disso, e talvez nesse momento seja uma forma dele até achar esse homem de referência, de profundidade. Eu acho que o Everaldo pode fazer. Já fez isso na Chapecoense, agora é questão de leitura do Rogério, que está lá todos os dias, e entender o que é melhor para o seu time e pelo seu grupo. Verdade, verdade. Até dentro, né? Dentro do que o professor falou, eu peço a galera que está aqui com a gente, né? Você que está no nosso chat, mande a mensagem, mande a nossa resenha aqui do almoço, né? O Goal de Placa, ele é sempre muito interativa, né? Está eu e o professor e vocês aqui no nosso chat. Então, tirem as suas dúvidas. Não, professor, eu acho que poderia ter feito isso. Léo, eu acho que, né, de certa maneira, né, sem o Caio Alexandre dá para recuar o Jean, ou colocaria o Rezende, né? Que o Rogério utiliza bastante. É um volante que às vezes joga na defesa. Enfim, então mandem as suas mensagens, é sempre muito importante. Dá uma boa tarde mais que especial ao nosso camarada Yeshua
membro aqui do nosso canal. Boa tarde, bancada, melhor resenha da tarde. Um abraço, Léo e professor, muito obrigado. Meu parceiro Yeshua, o nosso camarada Jefferson Souza, né, professor gênio. Boa tarde, Léo. Aqui é aula grátis, Jefferson, aqui é aula grátis. Fica aí com a gente. Tá com o caderninho aí, vai anotando aí, vai que a aula aqui é sempre 0800, meu camarada. E o Bahia, né, professor, enfrentando o Atlético Goianiense amanhã, né? Dentro até dessa questão da profundidade, professor, desse ataque do Bahia, né? O torcedor está um pouco apreensivo aí nessa questão do Lúcio Rodrigues, né? Ou Luciano Rodrigues, de ser apresentado como novo centroavante, né? O novo avançado desse Bahia. Além desse ataque, professor, dando uma destrinchada rapidamente nesse Bahia, até mesmo em algumas peças, vê carência do Bahia realmente fazer algumas contratações na defesa, pelos lados, por dentro. À frente fica claro, né, que o Bahia precisa desse cara um pouco mais marcador, desse artilheiro, mas encontra algumas outras lacunas nessa equipe do Bahia em termos de contratações para fortalecer esse elenco? Léo, além desse homem, né, de referência que a gente vem falando sempre aqui, eu acho que talvez, né, um homem ali na defesa, um zagueiro, né, mais cascudo, vamos dizer assim, mais experiente ali. E eu vejo ali, né, a lateral esquerda também, né? Eu acho que o Bahia poderia ter um lateral ali mais firme, mas não que o Juba não seja um bom lateral, mas eu acho que o Bahia carece também de um lateral ali com mais peso, né, para dar mais uma estrutura maior esse time. Na lateral direita é muito bem servido, com o Gilberto e com o Arias, e eu vejo isso, talvez um zagueiro ali numa posição de um cara mais experiente, né? O Vitor Cuesta é um jogador experiente, mas é um jogador mais lento, talvez um zagueiro mais rápido ali, e um homem de referência que a gente vem falando aqui. O resto do plantel do Bahia, eu acho que é um plantel bem montado, e agora vendo ali o que o Rogério tem, né? Mas do que eu vejo das carências, jogador de velocidade pelas pontas, ele tem o Biel, ele tem o Ademir, então acho que seria mais nessas posições aí, talvez fosse o que eu atacasse se eu tivesse ali dentro do Bahia hoje, né? Dentro desse início de uma construção, mais para frente não dá para sair contratando um monte de jogador ao mesmo tempo.